Monique, Ezequiel fala dos 4 seres viventes, possuindo 4 rostos. Rosto de homem, rosto de leão, de novilho, de águia. Seria um ser extradimensional? Essa passagem de Daniel é uma passagem que, inclusive, né, quando eu faço as minhas palestras falando das evidências ufológicas na Bíblia, que eu uso sempre como uma provocação. Textos bíblicos que são difíceis de serem interpretados, que são difíceis de serem apresentados com uma linguagem inteligível, vamos dizer assim. Eu costumo dizer assim, ele estava vendo alguma coisa. O fenômeno sobrenatural sempre existiu. Sempre. E o homem, na história, se vocês forem ver os desenhos rupestres, você já vai ver os homens desenhando direitinho o que é um homem, a estatura, um boi, uma vaca. Nós estivemos, né, na outra live eu falei do Museu do Homem, e a gente se deparou com muitos desenhos rupestres espalhados aí pelo mundo. Então, está bem claro. E está bem claro quando tem um ser que é completamente diferente, que não é um boi, não é uma vaca, é maior que um homem. Quando eles faziam desenhos de homens, diz que proporcional, né, aos desenhos dos homens pequenininhos, esses homens deveriam ter uns 6 metros de altura. O que eles queriam dizer? Estou falando dos homens chamados homens da caverna, daqueles desenhos que eles faziam lá dentro das cavernas. Até o desenho A Era do Gelo fez alguma brincadeira com relação a isso, né? Que andando lá no meio das geleiras, eles encontraram uma nave, encontraram um ET lá congelado. Então, assim, sempre o homem mostrou que alguma coisa diferente estava acontecendo. Então, a interpretação que eu tenho desse texto de Ezequiel, que é alguma coisa, Ezequiel, a visão também de Daniel, né? A visão de Daniel, que também tem essa manifestação desses seres. Então, o livro de Ezequiel, livro de Daniel, fala desses seres diferentes, dessas carruagens de fogo, dos rostos diferentes, mas não quer dizer especificamente que são esses animais. A necessidade de querer explicar um fenômeno fez com que os antigos lá da Bíblia procurassem narrar aquele acontecimento à sua maneira. Olha bem a situação de Jacó quando ele está lutando com o anjo. A princípio, ele está lutando com um anjo. Mas o anjo é mais forte que ele. Mas tem textos que diz que Jacó lutou com Deus. Então, se você for perguntar para um rabino, se você for perguntar para um evangélico, para um católico, com quem Jacó estava lutando de fato? Porque dá para imaginar que ele estava lutando com Deus e venceria? E é isso. Aquele local recebeu o nome de Fanuel, porque diz que ele lutou com Deus e conservou a vida. Então, alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa. Mas dizer que ele estava lutando com Deus já é demais. Então, sempre isso é um problema ali na Bíblia, que eles querem dizer o que está acontecendo, que é diferente, mas tem dificuldades de explicar. E a gente, em Dáquila, já viveu experiências assim. Eu, uma vez, quando eu tive uma experiência com a energia crística, porque a gente via ela, havia de longe. E o nosso presidente, o Urandir, sempre dizia, quando vocês tiverem uma experiência com essa energia crística bem pertinho de vocês, vocês evoluíram. E uma vez a gente teve uma experiência assim, em Juquitiba, e uma energia crítica brotou do chão, e ela ia subindo até a copa das árvores. Fazia um som parecido com um maçarico ligado. Quando eu olhei aquilo a princípio, eu pensei, nossa, um caminhão desgovernado saiu da BR e entrou aqui. Olha para onde foi a minha cabeça. A BR está um tanto longe dali para ter um caminhão desgovernado entrando com um farol aceso no meio do mato, mas a minha mente foi para esse lugar. Até que eu entendi, demorou um pouco para eu entender que era uma energia crística. Percebe? Então isso é muito interessante, da gente sempre procurar olhar o que ele está querendo dizer. Todas as vezes que a gente vê um desenho, uma imagem, uma narrativa, sempre é importante a gente fazer a pergunta, o que essa pessoa viu de fato? O que ela está querendo dizer? Pode ser que seja bem diferente. Lucas, esses seres deram uma pausa nas aparições? As luzes no céu ainda ocorrem? Eu vi apenas uma vez, e meio ano, e nunca mais. Gostaria de interagir. Obrigado, Cássio. Grande abraço, Lucas. Não, as interações com os parceiros continuam, tá bom? Continuam sim. Tinha dado uma paradinha, meio de leve, não teria mais, porque tinha fechado já um grupo,
Mas o grupo que chegou agora em Dáquila gerou uma nova frequência, né? Então escancarou todos os contatos, interações com naves, com luzes. Então está aberto a todos que realmente se dedicarem ao treinamento. Eu sempre falo para vocês, querem ver realmente um fenômeno diferente? Baixa no aplicativo do seu celular, baixa o Estelário, baixe o Planetário, baixe o ISS, que é a Estação Espacial Internacional, baixe a rota de satélites. Vocês vão ver assim, que está ali no teu celular. Rota de avião, como se comportam os aviões. Pesquise os balões atmosféricos. Pesquise tudo isso. Aí vocês vão entender o que acontece lá no céu. Vocês vão ter aplicativo no celular de você. Qualquer coisa que fugir aquilo que vocês têm ali na mão para comparar é uma manifestação ufológica. Entende que agora a NASA prefere chamar de um fenômeno UAP ou APs, que é um fenômeno anômalo não identificado. O que eles querem com isso? Eles colocaram que a maioria das coisas que a gente está vendo no céu são drones, são balões, são satélites, e mais uma vez engambelando o povo, enganando o povo, né? E dizendo o seguinte, por mais que seja detectado por satélite alguma coisa, né? Satélite não, radares, pode ser que seja qualquer outra coisa, que não seja uma nave. A gente não tem tecnologia ainda para entender tudo isso, mas 98% das coisas que acontecem aí, eles chamam também de fenômeno Sprite, que são fenômenos de explosões eletromagnéticas, que apresentam até mesmo nos radares, né, que aconteceu alguma coisa naquele lugar. E, gente, a gente sabe que não é assim. Qualquer pessoa que for pesquisar mesmo e usar essas ferramentas que hoje no celular tá fácil, hoje você põe no celular, tem câmeras maravilhosas celulares aí que você consegue ver coisas fantásticas acontecendo. E ainda vem com essa conversa, não, nós vamos criar agora equipamentos mais sofisticados e esses 2% aí que vocês estão pensando que são seres, são naves, a gente vai provar que não é. Então, 98% eles estão dizendo que são coisas que são possíveis de serem explicadas. É só você olhar para o céu. Quer ver estrela? Olha para o céu. Eu costumo dizer, quer ver nave? Olha para o céu. Adrien Silva. Cássio, é possível que um espírito incorpore em outro corpo? O nosso corpo suporta 2 espíritos em um só corpo? Bom, a gente pode até usar um pouco da física de Newton, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu gosto de brincar com isso. Não, gente, o espírito, nem o nosso espírito sai do nosso corpo. Quando a gente está falando de saída fora do corpo, expansão do nosso campo biomagnético, é exatamente isso que acontece, que não tem limite, não tem distância, não tem espaço, não tem tempo. Então, essa ideia de que o nosso espírito sai do corpo e que aí vem um outro espírito e entra e toma o nosso corpo, não, isso é coisa de ficção. Não existe isso, né? O que os obsessores fazem é influenciar a outra pessoa, como uma hipnose. É isso que os obsessores ficam. Vai lá, faz isso, vai lá e quebra, vai lá e briga, faz isso, bagunça tudo. É o máximo que os obsessores podem fazer quando a pessoa baixa a frequência, quando a pessoa está abaixo de 14 ciclos por segundo. Por isso que os treinamentos nossos em Dáquila é exatamente para elevar essa frequência, né, acima dos 27, acima dos 30, dos 100 ciclos, e claro, com foco, para que isso não seja realmente patológico. Então tem treinamento para isso. Letícia Amorim, boa noite. Hoje, aí, eu vi no céu um ponto branco andando no céu. Seria eles? Interessante, Letícia, para que você possa observar bem. Os satélites, até o horário assim de 9h30, 9h40, eles apresentam. Eles são bem opacos, eles não emitem tanta luz, né? Eles são bem opacos e deslocam numa velocidade rápida. Se você vir uma nave, geralmente ela tem uma luz muito forte, como se fosse uma estrela. Ela pode deslocar-se bem devagarzinho ou então muito mais rápido que um satélite. E se você se deparar com essa manifestação depois das 10 horas da noite, não é mais horário de rota de satélite. Não são satélites. Então você já descarta o satélite. Então é muito importante você estar com esse aplicativo, porque você tendo o aplicativo na mão, você vai ficar assim olhando para o céu e vai falar assim, peraí, não é horário de satélite. Também não são os Starlinks. A ISS está lá no Japão.
Não é avião porque não tem luz estroboscópica. Você vai eliminando todas as possibilidades. E aí você vai ficar com uma só. É uma nave.